Olá, eu sou Daniela Félix Menezes, eu sou farmacêutica, acupunturista e fitoterapeuta chinesa com especialização na Universidade de Shandong, em Jinan, na China. Eu fiz estágio avançado lá. Estou com você hoje na segunda edição do CONANUTRI, o maior congresso online e gratuito de nutrição do Brasil. Nós vamos falar hoje sobre fitoterapia chinesa e quem pode e qual é a importância do diagnóstico segundo a visão chinesa na prescrição dos fitoterápicos chineses. Nós temos um grande diferencial entre a fitoterapia chinesa, que é chamada de Zhongcaoyao, e a fitoterapia ocidental, aquela que nós estamos acostumados aqui no Brasil. A fitoterapia brasileira tem uma matriz de trabalho onde nós temos influências africanas, indígenas e europeias. Com o advento dos orientais, nós também passamos a integrar algumas das plantas e das utilizações que eles trazem para nós. Na fitoterapia ocidental, que é a que nós utilizamos aqui no Brasil, nós trabalhamos com alopatia e nós temos a seguinte colocação: se o paciente está com febre, nós vamos dar um antitérmico para ele. Se ele está com diarreia, um antidiarreico. Na fitoterapia também ocidental e na chinesa, a gente trabalha com o princípio dos contrários. A gente utiliza medicamentos que têm efeitos contrários àquele sintoma que nós pretendemos minorar. Entretanto, na medicina tradicional chinesa, o diagnóstico se faz baseado nas síndromes. Os conjuntos de sinais e sintomas, no primeiro momento, pode gerar calor e depois ela retorna à origem, tá? A única exceção que temos na medicina chinesa ou na medicina ocidental é a umidade. Quando a gente é invadido pela umidade, ela gera muco e depois ela pode causar fleuma, mucosidade também. Síndromes chinesas, elas são causadas por 6 fatores externos ou 6 excessos, como eles chamam, que são o vento, o frio, o calor de verão, a umidade, a secura e o fogo. Cada um desses elementos, ele corresponde a uma estação do ano e a uma época que nós estamos mais sujeitos a essa invasão. A etiologia da doença na visão chinesa, nós temos os fatores externos, os fatores extrínsecos, que são os traumas, os 6 excessos, a má alimentação e a intoxicação. Isso pode ser as causas da doença na visão chinesa. Os fatores intrínsecos, ou seja, aqueles que nós já temos, são alterações da nossa essência, aquilo que nós herdamos dos nossos pais, tá? A aparência daquilo que nós percebemos, as excreções, características das dores, o ritmo, os cheiros, o perfil biológico que nós temos. No caso das mulheres, como que se dá a menstruação. E principalmente no diagnóstico chinês, o mais conhecido nesse momento é a utilização de aferição de pulso, inspeção da língua, e os fatores emocionais são os fatores internos mais importantes no desencadeamento de doenças. Ainda sobre essa diferenciação de síndromes, que é muito importante a gente ter em mente isso, o desequilíbrio causado no corpo, ela pode ter influência nociva, e esse diagnóstico ele tem que ser muito bem pautado nos 8 princípios ou no Bagua, que ele leva em consideração a superfície e o interior, Biao Li em chinês, tá? O calor e o frio, He Han, a plenitude ou o vazio, Si Shu, e o Yin e o Yang. 6 níveis de aprofundamento da doença. Esses nomes que eu vou falar agora são canais que os acupunturistas eles estão mais familiarizados com isso e eles conseguem determinar melhor esta colocação. Então, nos 6 níveis de aprofundamento de doença, a gente tem o Tai-Yang, o Shao-Yang, o Yang-Min, o Tai-Yin, o Jue-Yin e o Shao-Yin. 5 elementos:
Aqui no Ocidente, a gente pensa normalmente em 4 elementos da natureza. No Oriente, eles sempre pensam em 5 elementos. Os 5 elementos chineses são terra, metal, água, a madeira e o fogo. E os 4 desequilíbrios que podem causar as doenças, que são excesso, deficiência, estagnação ou irregularidade. Na fitoterapia ocidental, a gente tem uma forma bastante eficaz, tá, de tratar e curar algumas doenças. Ela é unidimensional, ou seja, a gente trata a doença. Pensando em termos biológicos, a gente observa e trata os sinais e sintomas apresentados por cada paciente. Geralmente a gente usa só uma planta por medicamento e raramente a gente faz associação de plantas na fitoterapia ocidental. A forma mais utilizada no tratamento da doença, pensando na fitoterapia ocidental, é o binômio doença versus paciente. Nós observamos nas plantas os constituintes químicos e os efeitos que esses constituintes químicos vão fazer no corpo deste paciente para restabelecer a saúde. E isso a gente visa com essa escolha da planta, de acordo com seus constituintes químicos, o desaparecimento dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Na fitoterapia chinesa, a gente percebe uma utilização muito grande de fórmulas que usam substâncias que foram preconizadas por um médico chamado Shen Nong, num livro chamado Shen Nong Ben Cao Jing, ou seja, o clássico da medicina herbal, ou para alguns, o Divino Fazendeiro. Nesse livro, Shen Nong dividiu 365 plantas em 3 classes primordiais. Ele agrupou essas plantas seguindo as funções hierárquicas do Império Chinês. Dessa forma, a gente tem as plantas chamadas de categoria superior, que são 120 tipos de plantas. Essas plantas, elas não são tóxicas, elas têm efeitos revigorantes, elas ajudam a preservar e revitalizar o paciente, prolonga a vida, e ele chama essas plantas como ervas imperadores. Na categoria média, nós temos mais 120 tipos, são medicamentos utilizados na prevenção de doenças e restaurar também a vitalidade individual. Só que alguns deles podem ser considerados tóxicos e tem que ser usado com muita parcimônia e cuidado. Essas plantas, elas são consideradas ervas ministros. A categoria inferior tem 125 plantas, são muito tóxicos, com efeitos secundários muito grandes e são utilizados com motivos terapêuticos muito específicos. Essas substâncias, elas são chamadas de ervas assistentes ou ervas mensageiras. As substâncias ou formulações em medicina chinesa possuem o imperador, o ministro, o assistente e o mensageiro. Desse modo, uma erva ajuda uma outra, tá? Para combinar harmonicamente e usar adequadamente a fórmula. Normalmente, as formulações chinesas constituem-se de uma erva imperador, 2 ervas ministros e 5 assistentes. Também essas fórmulas podem ter um imperador, 3 ministros e 9 assistentes e mensageiros. A formulação chinesa, eles pensam muito nessa coisa de ser perfeita como um império forte, por isso que tem essa coisa de imperador, uma quantidade grande de ministro e algumas, como o imperador é muito forte, tem um ministério grande, então precisa de bastante assistente para poder manter este império coeso. Resumidamente, a gente pode afirmar que a fitoterapia chinesa, ela atua na promoção da saúde de um modo geral ao paciente, tá? Enquanto a fitoterapia ocidental, ela atua diretamente na doença manifestada.
Os 8 princípios ou as 8 cordas guias da rede, o Bagang. Os 8 princípios são Yang e Yin, exterior e interior, os excessos e a deficiência, o calor e o frio. O que coloca essa coisa do exterior? Da parte yang, dos excessos, do calor, é tudo que for muito mais superficial. Enquanto o yin, interior, deficiência e o frio são as doenças mais internas que nós temos. Diferenciação de interior e exterior. Esse princípio, esses 2 primeiros princípios da diferenciação das síndromes, que eles se referem? À profundidade da doença, também como a evolução dessa mesma doença. As doenças externas são relativas às camadas mais superficiais do corpo e ela vem do exterior para o interior do corpo. Enquanto as patologias mais internas, elas ocorrem dentro do corpo, claro, e elas instalam em vários níveis muito mais profundos. As patologias externas estão associadas mais fortemente à invasão dos fatores patogênicos externos. Os sintomas são geralmente agudos e de começo repentino e são de curta duração, tá? Então, ele apresenta aversão a vento, apresenta aversão ao frio, febre, calafrio. As patologias externas, elas para nós pensando, seriam como sintomas de uma gripe repentina. Já as patologias internas, elas podem resultar dessa penetração dos mesmos fatores externos numa camada mais interior do corpo e também pode ter origem nas desarmonias do Zhang Fu. Zhang Fu na medicina chinesa são os órgãos e vísceras, tá? Por invasão dos fatores externos ou pelas desarmonias internas, tá? Essas doenças Zhang Fu, elas são geralmente síndromes muito mais sérias, crônicas, com duração prolongada, tá? E de um começo mais insidioso. Ela vai começando calma, sem muitos sintomas e vai se instalando no paciente com uma maior profundidade e com um maior tempo de duração dessa doença. Então, elas causam alterações mais perceptíveis de urinas, de fezes, de sons que a pessoa emite. O pulso se torna mais profundo, enquanto as doenças superficiais ou externas, o pulso é bem superficial, é como se estivesse pulando efetivamente lá do vaso. Frio e calor. Elas são associadas à agressão do corpo por fatores exteriores, tá? Como frio, vento e umidade, ou por outro lado, a deficiências ou excessos internos provocados pelas desarmonias do Zhang Fu. Qi, que é energia, não é a melhor tradução do Qi como energia, mas é essa energia sutil que percorre o nosso corpo. Shui, que é o sangue, o Yang e outras energias que estão circulando o tempo todo no nosso corpo. Os padrões de frio são apresentados com os sintomas dos frios. Frios dos 4 membros, aversão ao frio, o nosso rosto, a face fica pálida, as secreções e a urina são mais abundantes, de cor muito clara. A gente consegue perceber que o paciente tem fezes mais aquosas, desconforto e dor pioram com o frio. E aí, estas síndromes aparecem devido à invasão de fatores externos como frio, vento frio e frio-umidade. No calor, a pele já se torna avermelhada, você se sente mal com o calor, as secreções e a urina são de volume reduzido, mais escuras, o paciente apresenta quadros de sede, excitabilidade de uma forma geral, desconforto e dor que piora com o calor, o pulso está mais amarelado,
a língua se torna avermelhada e essa burra amarelada, levando em conta se a pessoa não acabou de tomar um café, porque aí essa burra já está mais amarelada por natureza. O Yin e Yang são dois conceitos clássicos e muito importantes em medicina chinesa, tá? Tanto que eles são a base da filosofia, fisiologia e toda a patologia e diagnóstico diferencial da medicina tradicional chinesa. Todos os fatores em medicina chinesa, no pensamento chinês de saúde, são vistos como desarmonia entre o Yin e o Yang. Os padrões de desarmonia Yin são vistos nos padrões de frio, enquanto os padrões de desarmonia Yang são vistos nos padrões de calor. Deficiência e excesso. Vazio relaciona-se à deficiência, a plenitude ao excesso. Quando nós falamos de deficiência, nós estamos nos referindo à insuficiência da energia vital. E quando a gente fala do excesso, a gente fala do predomínio da energia perversa, tá? As doenças são determinadas pelos fatores de deficiência e de excesso. Por sua vez, eles se associam aos padrões de frio, calor, exterior e interior, criando assim as manifestações clínicas muito mais complexas do que aquelas só do frio e calor ou só do exterior e interior. A gente não pode esquecer a probabilidade de que no decurso de uma patologia, a deficiência e o excesso, um se transforme no outro. Existe uma coexistência onde um vai compensando o outro e eles podem se transformar um no outro. Na medicina ocidental, nós classificamos os medicamentos como venenos, drogas potentes ou drogas comuns. E essas drogas nós caracterizamos de acordo com as suas ações farmacológicas: antipirético, analgésico, anti-inflamatório, antibiótico e por aí vai. Como nós já classificamos anteriormente, já começou a falar, os medicamentos na medicina chinesa, eles são divididos de uma forma bastante peculiar em relação às suas propriedades e ação. E nessas propriedades a gente leva em consideração as 4 essências, os 5 sabores e as 4 direções. Na medicina chinesa, não é olhado o medicamento pelos seus princípios ativos químicos. Eles são vistos de acordo com as propriedades que acabei de falar, que são as 4 essências, os 5 sabores e as 4 direções. As plantas nas 4 essências podem ser divididas em mornas e quentes, e aí elas pertencem ao Yang por natureza, e pertencendo ao Yang, se elas são quente, morna, elas vão dispersar o vento, elas vão dispersar o frio, elas vão aquecer baço estômago e elas vão restabelecer o Yang, ou seja, o calor corpóreo. Normalmente, estas plantas são estimulantes ou fortalecedoras. Como exemplo, a gente pode pensar na canela, no acônito e no gengibre seco. São plantas extremamente quentes. As plantas já com propriedades frescas ou frias são yin por natureza, ou seja, elas tiram calor, elas diminuem a inflamação, elas acalmam os nervos e aí elas servem como antibióticos, sedativos, antipiréticos, elas resfriam o corpo e fortalecem o yin. 5 sabores. Na medicina chinesa nós temos 5 sabores que são o picante, que exerce efeito de dispersão e promoção, doce, que promove a tonificação e a regulação, amargo, que tem efeitos fortalecedores e purgativos, azedo, adstringente, e os salgados são suavizadores e purgantes. O médico chinês,
Um fitoterapeuta especializado e um acupunturista que tem a especialização em fitoterapia chinesa, ele raramente vai utilizar somente um sabor na formulação, tá? Não é tratado uma doença somente com um dos sabores da medicina chinesa. Eles associam 2 ou mais sabores. A essência e o sabor estão intimamente relacionados e essa compreensão da essência da planta com o seu sabor nos ajuda a compreender os princípios de que drogas de diferentes sabores muitas vezes vão ter o mesmo efeito porque são da mesma essência. Eu posso utilizar uma substância morna que é doce juntamente com uma substância que é morna e salgada para poder trabalhar ali, tonificando este paciente, ou seja, fortalecendo, dando energia para ele com o sabor doce e o salgado, fazendo uma suavização da fórmula para que a fórmula não se torne tão agressiva para o paciente. Então, em fitoterapia chinesa, a ação farmacológica ela é derivada da combinação de 2 ou mais drogas e eles chamam isso de 7 efeitos das drogas. Quais são esses 7 efeitos? É a ação contrária ou efeito inibitório, ou seja, uma droga inibe a ação da outra. Efeito destrutivo ou neutralizante. Uma droga ou ingrediente neutraliza a toxicidade da outra. Efeito incompatível ou oposto. Quando as drogas são combinadas, elas produzem uma toxicidade e efeitos colaterais muito sérios, podendo levar ao óbito do paciente. Ascendência e descendência, circulação e submersão estão relacionadas às 4 direções que as plantas têm na medicina chinesa, tá? Ascendentes e circulantes são aquelas drogas que têm um efeito para cima e para fora. Elas ativam o yang, induz a sudorese e dispersam o vento e o frio. As drogas descendente e de submersão, elas possuem um efeito para baixo e para dentro. Elas tranquilizam, elas causam a contração, elas aliviam a tosse, elas interrompem a êmese, elas provocam a diurese e purgação por levar para baixo, para os orifícios inferiores. Medicina chinesa, ela pensa também em 8 regras terapêuticas, que são os métodos básicos dessa terapia oriental. Então, a forma do pensamento chinês na promoção do restabelecimento do equilíbrio do paciente, o que nós consideramos como saúde, tem os seguintes objetivos principais: o reforço da energia vital, a expulsão da energia perversa, restabelecimento de homeostase e o equilíbrio dinâmico entre yin e yang, porque eles possuem esse equilíbrio onde quando eu tenho o yang aumentado, eu tenho uma diminuição do yin, quando eu tenho o yin aumentado, eu tenho uma diminuição do yang. O chinês, na hora que vai tratar um paciente, eles seguem essas 8 regras terapêuticas e eles vão fazer com que esse agente que está invadindo o corpo e causando desequilíbrio saia de alguma forma. Primeira coisa que eles procuram fazer é sudorificação, ou seja, eles estimulam as glândulas sudoríparas e procuram expulsar a energia perversa através do suor. Vomificação. Ela utiliza substâncias que vão causar emese e vai fazer com que essas substâncias ou energia perversa seja expulsa por via alta. Sudorificou, não deu certo. Causou o vômito, não deu certo, eles tentam a purgação. Ou seja, eles vão eliminar essa energia pesada, perversa, por via baixa. E aí a pessoa vai ter uma purgação, seja ela fria ou seja ela quente. Calorificação. Doenças de frio precisa aquecer o corpo. Purificação. Eles utilizam as ervas frescas para purificar o calor e conservar os líquidos corporais.
Essas técnicas também de purificação são utilizadas em momentos em que precisa acalmar a mente do paciente, diminuir o fogo do coração e fazer com que o Shen, que eles chamam do espírito, a mente, essa mente etérea que nós temos, seja ancorada, ou seja, pacificada através dessa purificação. Tonificação. São doenças que têm esgotamento de yin e yang e eu preciso alimentar, fortalecer e nutrir este paciente. Dispersão. São doenças onde encontram acúmulos e estagnações, nódulos, e eu preciso dissolver isso. E a regularização é quando o yin e o yang, ora apresentam sintomas de yin, ora apresentam sintomas de yang, sem estar muito definido quais são eles. A base do diagnóstico da medicina chinesa faz na observação da energia do Qi do paciente, dos sinais dos desequilíbrios e sintomas, uma vez que estes refletem a condição dos sistemas internos. Uma boa observação desses elementos vai proporcionar aos terapeutas uma valiosa informação sobre o que deverá ser abordado no tratamento do paciente em questão. Além disso, tem um conceito taoísta que diz: o todo está em cada parte e em cada parte contém o todo. Isso indica que através dessa observação minuciosa de uma pequena parte do corpo, é possível obter detalhamento de todo o sistema interno deste paciente. Na medicina chinesa, no diagnóstico, existe uma filosofia e uma forma de compreensão baseada no clássico do Imperador Amarelo, ou Suen, que diz assim, que fazer o exame sem interrogatório é uma insensatez. Ou seja, na medicina chinesa, a anamnese do paciente, ela precisa ser muito bem feita para a determinação dessa síndrome. Porque se nós errarmos qual a síndrome do paciente e entrarmos com fitoterápico ou uma forma de tratamento errada, nós podemos causar um agravo de saúde muito grande. Dos fatores de causas de doenças, um dos fatores que não é nem interno nem externo, nós vamos falar um pouco mais para frente, é erro de tratamento. Eu posso agravar o estado de saúde do paciente errando o tratamento. Então, a anamnese chinesa, ela se inicia com o que eles chamam de Canção das 10 Perguntas. Essa Canção das 10 Perguntas foi escrita em 1624 e todo o diagnóstico chinês é baseado nessa Canção das 10 Perguntas. As 10 perguntas são questionamentos ao paciente sobre como é a febre e calafrios, como é a sua transpiração, se tem cefaleia e dores, como são sua urina e fezes, como é o seu apetite, tem sensações no peito, como é a sua vista, tem sede, como ela se manifesta, tomada de pulso, observação da língua, audição do paciente e olfação. Quando o paciente é do sexo feminino ou quando ele é criança, foram acrescentados em 1808 duas questões a mais. Para as mulheres, perguntam como é a sua menstruação, o seu ciclo menstrual, a forma, a quantidade no ciclo menstrual. E quando é criança, pergunta se houve doenças infantis, como varicela, sarampo e outras. Diagnóstico feito por meio da observação. O que o terapeuta faz no momento observando o paciente? O comportamento dele, como ele se move, a postura, como é o seu cabelo, como se apresenta a sua face, formato de nariz, como é as suas orelhas, como estão os seus lábios, se eles estão ressecados, se eles são finos,
como são os seus dentes, como estão as suas gengivas, como os membros do seu corpo se postam, como está a sua pele e como é a sua língua. Diagnóstico por meio da audição e olfação, o tom de voz, os sons que o paciente emite, muitas vezes gemidos e sussurros, os quais ele nem percebe, o terapeuta precisa estar atento a isso. Como ele respira, se ele tosse e o seu cheiro característico, tá? Palpação, tônus da pele, tônus muscular e dos tecidos orgânicos, como são suas mãos, o calor que as suas mãos e membros têm, como que está o seu tórax, pontos específicos de acupuntura. Alguns pontos de acupuntura são palpados para determinar se há ou não a presença de dor, e o pulso radial. No diagnóstico chinês, mais fácil, a gente percebe e sempre faz a palpação do pulso radial e a observação da língua. A observação da língua é um dos pilares do diagnóstico da medicina tradicional chinesa, pois ela reflete o estado orgânico real dos sistemas internos daquele paciente. Em algum momento da anamnese, ele pode definir a avaliação da língua e ela determina muitas vezes qual a síndrome que o paciente está apresentando. Quando observamos uma língua, nós observamos a cor, a forma, a presença da saburra e como essa saburra se apresenta, a umidade, se possui sulcos e a gente olha embaixo da língua, faz a inspeção sublingual também. Nessa figura, nós temos a representação de uma língua e quais os órgãos que nós podemos identificar as disfunções dele através da anatomia da língua. Então, no fundo da língua, nós conseguimos determinar distúrbios e a funcionalidade de rim, bexiga e intestino. Nas laterais do lado direito, nós pensamos em vesícula biliar, do lado esquerdo, nós pensamos em fígado, estômago e baço estão no meio da língua, na ponta da língua, bem na pontinha da língua, nós temos informações do coração e um pouco acima do coração nós temos informação dos pulmões. Cor da língua. A cor da língua, ela indica as condições do sangue, do qi nutritivo e do sistema yin, tá? Qual é a cor normal de uma língua? Vermelho pálida. Se ela tiver pálida, úmida e inchada, pode indicar deficiência de yang ou excesso de yin. Quando ela está mais seca, ela pode indicar deficiência de sangue, excesso de yang seco, deficiência dos líquidos corporais, ou Jin-Ye. Se ela estiver muito vermelha ou vermelha escura, a desarmonia ou doença é grave. Estagnação também pode deixar a língua mais escurecida. Se houver saburra amarelada, pode dizer que tem calor cheio. Se não houver saburra nenhuma, pode ser calor vazio ou deficiência de yin. Forma. A forma normal da língua é nem fina, nem inchada, tá? A forma da língua, ela indica o estado do sangue e do qi nutritivo, ou seja, de como está a nutrição desta pessoa. Se a língua estiver muito fina e pálida, ela está dizendo que essa pessoa está com problema de deficiência no sangue dela. Se ela está muito vermelha e áspera, pode dizer que ela está com deficiência de yin, de nutrição. E demasiada, ela pode estar com deficiência de yang, mas yang da onde? Deficiência de yang do baço. Ela pode estar com deficiência de yang do rim. Então, é deficiência de yang. Se ela está muito avermelhada, ela pode estar falando que
além de ter ali uma umidade, ela tem calor também presente. Língua rachada ou cheia de fissuras quer dizer que ela está com uma deficiência de Yin ou ela está com muito calor ou ainda falta de líquidos corporais que estão secando a língua. Saburra, ela vai falar dos sistemas Yang do corpo. Então, normal ter saburra. E ela tem que ser de que forma? Pouco espessa, de cor branca. Ela é formada pelos resíduos úmidos e impuros formados da digestão do estômago, tá? Saburra em excesso indica presença de fator patogênico. Quanto mais grossa é a saburra, mais forte é o fator patogênico que está ali. Se ela está branca em excesso, se ela está branca e em excesso, indica que existe a presença de frio no interior desse paciente. Se ela está amarelada, ela indica um calor cheio, a pessoa está queimando por dentro e essa saburra está amarelando. Nenhuma saburra na língua, se não for pela escovação, o paciente apresentar nenhuma saburra sem ter escovado a língua anteriormente, isso quer dizer que é uma deficiência de Yin, ou seja, de corpo, de formação, normalmente ou do estômago ou do rim. Umidade. A língua tem que ser levemente úmida, tá? Se não houver umidade na língua, falta líquido corporal. Uma das formas de resolver isso é aumentar a ingesta de água. E se a umidade estiver em excesso, quer dizer que falta calor neste corpo. E aí, nós devemos também perceber se, além desta umidade em excesso, não existe marcas de dentes nas laterais. Nessa figura, nós temos uma língua normal e várias formas de como enxergar as línguas. Deficiência de Qi, calor, retenção de umidade, estagnação de sangue, deixa a língua arroxeada. Frio e estagnação de sangue deixa a língua arroxeada e pálida. Então, no inverno, pode ser que, dependendo de como for, o paciente com algumas anomalias energéticas podem apresentar essa estagnação de sangue. Estagnação de Qi, calor, umidade, deficiência de Yang, deficiência de Yin. Se a língua estiver muito fina e, sobretudo, a ponta, se tiver a ponta muito fina, isso pode demonstrar uma deficiência de Yin, principalmente do coração. E a língua pálida, inchada, sem forma muito bem definida, pode ser a deficiência de sangue. Pulsologia, no diagnóstico da medicina chinesa, é um tema muito complexo. Ele tem muitas variantes. Para nossa mente ocidental, que é muito racional, ele é um bicho de 7 cabeças. Não tem outra explicação para fazer. Só que nós precisamos entender a pulsologia chinesa para poder entender a sua utilização na prática clínica. Como a língua, o pulso nos fornece informações muito importantes sobre o estado do paciente exatamente naquele momento. É just in time, tá? Então, ele consegue, através do pulso, nós conseguimos definir como está se comportando o Qi, o sangue e o Yin e Yang do paciente no momento em que nós fazemos a aferição do pulso ou que nós percebemos como está o pulso do paciente ali. Nós devemos ter de forma muito clara que qualquer fator externo altera a qualidade do pulso. Exemplo, se a pessoa acabou de subir uma escada, o pulso dela provavelmente está mais rápido. Se a pessoa está em repouso, deitada numa rede, escutando uma boa música e está bem calma, o pulso dela vai estar mais lento. Então, nós precisamos entender
que o pulso, diferentemente da língua, sofre uma alteração de fatores externos muito mais facilmente no momento de sua palpação. O diagnóstico baseado na pulsologia chinesa, o praticante, o acupunturista, o fitoterapeuta, a pessoa que está fazendo a aferição daquele pulso ali, tem que ter em mente de forma muito clara, muito séria, de qual é o pulso normal. O que acontece? Quando nós temos em mente, de forma muito coesa e clara, como é o pulso normal, qualquer variação deste pulso que nós percebermos no momento do toque, nas 3 posições do pulso, ele vai cair em um dos 28 estados patológicos descritos nos clássicos chineses. Ou seja, além de ver o pulso, nós temos que entender qual é a manifestação ali naquele momento que vai dar alteração, e existem 28 tipos diferentes de pulso que nós podemos perceber fazendo a aferição do pulso radial. Nessa figura, mostra as 2 mãos e onde nós aferimos os pulsos radiais. São 3 pontos do lado da artéria radial, e desses 3 pontos ao lado da artéria radial em ambas as mãos, nós conseguimos identificar e qualificar, quantificar os órgãos internos e as vísceras. Então, nos pulsos eu consigo, na mão direita, determinar pulso e intestino grosso, baço e estômago, pericárdio e triplo aquecedor. Na mão esquerda, nós temos coração e intestino delgado, nós temos fígado e vesícula biliar e nós temos rim e bexiga. Pulso normal, esse nós precisamos entender. Qual é a frequência normal de aferição de pulso? São 4 pulsações por ciclo respiratório. E o que é um ciclo respiratório? É inspiração, expiração. No ato em que nós inspiramos e que nós expiramos, o nosso pulso tem que bater 4 vezes. A frequência também, ela pode ser medida pela taxa de batimentos cardíacos por minuto. E aí, existem tabelas para cada faixa etária, existe uma normatização da quantidade ideal de batimentos cardíacos por minuto. Mas a forma mais fácil de saber a frequência é fazer essa de que o pulso normal tem 4 batimentos por ciclo respiratório, pulso lento tem menos que 4, pulso rápido tem mais que 4. Qual que é o ritmo normal de um pulso? Ele é macio, suave, calmo, não rígido, tá? Conexão. Os pulsos mais superficiais e profundos, ela apresentam a mesma sensação de força e tranquilidade ao toque. Como que nós devemos fazer essa aferição do pulso? O braço tem que estar em posição horizontal, não pode estar acima do coração. É importante que o terapeuta, no momento em que vai fazer a aferição do pulso, equilibre e regule a sua respiração para entrar em sintonia com a respiração daquele paciente que está à sua frente, porque nós nos tornamos mais receptíveis. E nós não podemos esquecer que o ciclo respiratório levado em conta é o ciclo respiratório do paciente. Então, o pulso vai estar mais rápido ou mais lento, levando em conta o ciclo respiratório do paciente. Variações importantes. No inverno, o pulso é mais profundo, no verão é mais superficial. O pulso dos homens é mais forte do que o pulso das mulheres. Pacientes que praticam esportes de maneira mais intensa, eles têm o pulso mais forte do que os pacientes que
trabalham mais mentalmente, ou os pacientes sedentários. Existem 28 tipos de pulsos patológicos que vão determinar as desarmonias internas. Para os antigos, os 6 fatores externos apresentados, pelos chineses como causa de doença são vento, frio, calor do verão, umidade, secura e fogo. Esses 6 fatores nunca vão afetar as pessoas da mesma forma, tá? E os efeitos em pessoas sadias não são, excepcionalmente, as pessoas sadias não são adversamente afetadas por qualquer deles. Estou sadia, não é porque eu saí num dia que está ventando e está frio que eu vou adoecer. Estou sadia. Um excesso de fator patogênico, ele não ataca o corpo apenas por atacar. Ele só consegue atacar e penetrar esse corpo quando o nosso Qi protetor, o Wei Qi, está deficiente em alguma parte na superfície corpórea. Pensando como nós ocidentais pensamos, esse Wei Qi seria algo parecido com a nossa imunidade. Havendo uma queda de imunidade, o fator externo consegue entrar no nosso corpo. As causas internas das enfermidades, elas estão relacionadas intimamente, 99% das vezes, aos nossos distúrbios emocionais. Os chineses colocam as causas internas como os distúrbios emocionais, e eles são em número de 7, tá? Raiva, medo, pavor, tristeza, amargura, alegria e preocupação. Esses sentimentos em excesso ocasionam doenças, tá? Excesso de raiva vai adoecer a pessoa, excesso de medo vai adoecer, pavor adoece, tristeza em excesso pode levar ao óbito uma pessoa, amargura desmentida. Então, os nossos sentimentos, e o chinês já observa isso há muito tempo, porque os fatores emocionais são causas das nossas doenças psicossomáticas, fazendo com que as doenças se tornem mais graves a partir dos nossos sentimentos. E o chinês, eles também colocam que existem doenças que são causadas por fatores que não são nem externos e muito menos internos. São pessoas que nasceram com constituição mais fraca, excesso de trabalho ou excesso de esforço pode adoecer a pessoa, excesso de atividade sexual deixa a pessoa mais enfraquecida e predispõe a ela a doenças. Comer mal, se nutrir de forma errada, isso vai causar doenças. O trauma físico pode causar doenças. Parasitas ou venenos são causas de doença, e um que nós podemos minimizar bastante é o tratamento incorreto. Fazer o diagnóstico correto, utilizar a ferramenta correta para o tratamento desse paciente, diminui e acaba com uma causa importante de doença, que é tratamento incorreto da doença que já existe no paciente. Quem pode prescrever fitoterapia chinesa aqui no Brasil? O profissional qualificado para fitoterapia chinesa são os acupunturistas e profissionais de saúde que tenham especialização em fitoterapia chinesa, tá? E além de ter a especialização em fitoterapia chinesa, eles têm que ter uma experiência em diagnóstico diferencial das síndromes, porque o fitoterápico chinês, se você erra, você pode causar um agravo muito sério na saúde do paciente, como nós acabamos de ver, que é um dos fatores nem internos nem externos das causas de doença. E ao invés de ajudar o paciente, fazer a prescrição de um fitoterápico chinês sem o conhecimento da diferenciação da síndrome da forma chinesa que o paciente tem, ou simplesmente levando em conta sinais e sintomas com a nossa visão ocidental, a gente pode piorar bastante o quadro desse paciente.
Não basta ser somente acupunturista também. Ele precisa ter uma especialização em fitoterapia chinesa. Não é necessário para prescrição de fitoterapia chinesa a formação em medicina, porque como a gente já conversou ao decorrer dessa palestra, o que aconteceu? O diagnóstico chinês é muito diferente do diagnóstico ocidental. No diagnóstico ocidental, nós temos no diagnóstico ocidental, ele é baseado em imagens, exames laboratoriais, em subsídios que os laboratórios fornecem ao médico prescritor. Na medicina chinesa, o que existe é o paciente na frente do terapeuta e este paciente, ele demonstra e mostra todas as diferenças e desequilíbrios energéticos que ele está apresentando naquele momento. Então, além disso, nós precisamos entender como fazer essa aferição do pulso, este exame da língua, este exame do todo do paciente, para que ele possa nos fornecer de forma muito clara aquilo que ele está sentindo. Além do que, para fazer uma fórmula de fitoterapia chinesa, nós temos que levar sempre em consideração as capacidades energéticas, as capacidades curativas e a sinergia das ervas, tá? Para que uma planta auxilie a outra no tratamento. Essa formação em fitoterapia chinesa e entender isto se faz necessário porque essa complexidade no estabelecimento correto da síndrome energética que o paciente está apresentando na nossa frente é necessário na escolha da planta que vai melhor compor aquela formulação. Os chineses, eles usam como norte para a escolha das plantas 4 palavrinhas que são Fang, Yao, Li, Fa. O Fang quer dizer a droga de acordo com o diagnóstico. O Yao quer dizer a modificação da fórmula de acordo com a evolução do paciente. O paciente, no primeiro momento, toma aquela fórmula, ele é avaliado em alguns dias ou até no dia seguinte após a fórmula para ver se precisa modificar ou se precisa aumentar a dose. Então, essa modificação da fórmula é de acordo com a evolução do paciente. Ver o paciente, o Li, é ver o paciente como um todo, de acordo com o diagnóstico que foi feito, e trocar a cada minuto a fórmula e o paciente vai mudar o diagnóstico de acordo com o reequilíbrio da sua energia. O Fa é o princípio de tratamento de acordo com o diagnóstico. Em 2014, a Anvisa publicou a RDC 21, que traz para o brasileiro e para o terapeuta aqui no Brasil um norte de como fazer a utilização dos produtos fitoterápicos chineses de forma segura e legal no nosso país. Ou seja, no Brasil, fitoterapia chinesa só pode ter na sua formulação matéria-prima de origem vegetal, mineral e fúngica, ou seja, os cogumelos macroscópicos, tá? É proibida de qualquer forma a utilização de matéria-prima de origem animal nas formulações que são comercializadas no Brasil. A comercialização de produtos que têm a qualificação de pertencentes à medicina tradicional chinesa não pode ter composição diferente do que está na farmacopeia chinesa. A fabricação ela só pode ser feita de acordo com a farmacopeia chinesa, de modo industrializado, e tem que seguir requisitos que evitam contaminação e garantam a qualidade do produto. Durante a fabricação, todo o profissional envolvido tem que ter conhecimento em medicina chinesa, tem que ter experiência e qualificação técnica para a fabricação de acordo com a normativa da farmacopeia chinesa. E os produtos
de medicina chinesa são de venda restrita à prescrição de profissional habilitado, ou seja, só pode indicar, só pode comprar medicamento chinês desde que tenha receita. A resolução foi publicada em 28 de abril de 2014. Os produtos da medicina chinesa, eles têm que ter o nome comercial, conforme a sua designação tradicional, com referência à medicina chinesa, e no seu rótulo não pode ter de forma alguma qualquer informativo ou publicitário com indicação ou alegação terapêutica, tá? Então, se você vai comprar um Li Wei Di Huan Huan, que é uma das fórmulas chinesas, só tem que estar lá que é o Li Wei Di Huan Huan e falando quais são as plantas que compõem aquela fórmula. E assim, chegamos ao final deste encontro. Espero que tenha agregado a você a curiosidade de entender um pouco mais da fitoterapia chinesa, levando ao estudo constante, e encontro com você num próximo momento. Até mais!